A nossa aula de hoje vai tratar das ações possessórias. Tá? De início, cumpre-nos destacar as disposições gerais das ações possessórias que encontram-se disciplinadas nos artigos 554 a 559 do CPC. Nós vamos distribuir em duas etapas esse nosso trabalho. De início, vamos para as disposições gerais e, posteriormente, então, nós iremos para as possessórias típicas de força nova existente no nosso ordenamento jurídico. O requisito essencial para a ação possessória é justamente a posse. Ela é o foco, é o objeto principal de toda a discussão. Aqui na ação possessória, vamos ver que não há que se discutir domínio, não há que se discutir propriedade. O que se discute é a proteção da posse. O conceito de posse, ele se encontra estampado no caput do artigo 1228 do Código Civil. Não é uma definição que o CPC traz. O CPC traz com relação à conceituação do meio e a forma processual para a proteção da posse. O conceito de posse nós vamos então encontrar no Código Civil, um dispositivo legal anteriormente por mim mencionado, que mais ou menos reza o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, por esse conceito, meus amigos, podemos afirmar que a posse é a exteriorização da propriedade. E por esta razão, é por lei protegida. Nos cabe ainda enfatizar que, para a proteção possessória, como eu já disse anteriormente, é irrelevante a titulação da posse. Basta que tenha sido estabelecido e tornada permanente, mesmo que essa posse tenha sido adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, mas desde que ela não tenha sido contestada. Bom, já o conceito de ação possessória, ele muda. A ação é o meio através do qual eu busco a processão, essa proteção. Então, de forma simplificada, podemos dizer que a ação possessória é o meio processual através do qual o possuidor busca a proteção contra qualquer espécie de molestamento da posse. Os pressupostos para a ação possessória decorrentes desse molestamento são, primeiro, a turbação. A turbação ela acontece quando o possuidor, muito embora molestado, ele não perde a posse. São aqueles atos comumente denominados como perturbação pura e simples. Geram incômodo, geralmente causam prejuízo, porque são atos contínuos. Vamos citar aqui um exemplo típico, né? O vizinho, quando derruba a cerca do outro, uma cerca de arame farpado, por exemplo, existente como divisa entre as terras deles, né? E adentra com seu rebanho para pastagem, água, tomar água, água existente em terra é um negócio muito complicado, geram problemas, né?
e depois retorna ao local de origem. A ideia não é ficar. A ideia é usar o local por alguns minutos ou horas, né? Para alguma finalidade, mas depois retorna ao seu local de origem. E faz isso em dias e horários alternados, dias diferentes, mas deixa claro o seu ânimo de reiterar os respectivos atos. Esses atos geram, como disse anteriormente, prejuízo, incômodo, e se o possuidor não se acautelar, não se preocupar com a proteção, essa turbação um dia pode gerar esbulho. E aí aquilo que era algo provisório acaba sendo definitivo. Então, esse é um dos exemplos de turbação. Existem outros tantos que a nossa doutrina, e vocês pesquisando vão poder encontrar, mas o caso é um caso típico que exemplifica bem o que seria uma turbação. E quando do estudo lá da cadeira de Direito Civil, o professor da cadeira deve ter citado outros tantos e certamente já são do conhecimento de vocês. Já o esbulho ele se caracteriza pela apropriação pelo molestador, no todo ou em parte, do bem do possuidor. Então nós temos que o esbulho possessório ele pode ser parcial ou total, conforme o ato praticado pelo molestador. É complicado porque nesses casos ele já entra, ele já pega o bem no todo ou em parte com o objetivo de ficar para ele. O objetivo é tirar do possuidor o bem, e é óbvio, embora não estejamos aqui falando de domínio, mas no futuro a intenção é essa. Já a ameaça posse, ela também é protegida, né? A simples ameaça de turbação ou esbulho, ela é protegida, e aqui então nós temos a figura jurídica do interdito proibitório, que é a que protege o possuidor com relação à ameaça, mas que lá na frente também vamos, quando do estudo das figurinhas típicas, né, vamos poder analisar com mais profundidade. Os vícios da posse merecem ser aqui também destacados porque eles vão estar presentes no momento em que se exercita o modelo jurídico adequado para a proteção da posse. Então, nós temos que os pressupostos, né, da posse eles se dão, né, por, primeiro, violência. Essa violência ela pode ser física ou moral. Também são figurinhas que vocês já estudaram lá em Direito Civil. Segundo, pela clandestinidade, pois o molestador ele se aproveita da ausência do possuidor para praticar os atos, sejam eles de turbação ou de esbulho. E o terceiro vício que se apresenta é a precariedade. E a precariedade ela é um pouco diferente, né? A posse, de início, ela é legítima, então não se discute. Mas ela torna-se de má fé a partir do momento em que a parte se recusa a restituir o possuidor
o bem no tempo devido. Um exemplo clássico para esse quadro é o comodato. Comodato todos vocês também já estudaram, empréstimo de uso gratuito. E a partir do momento em que o comodatário ele não devolve a coisa que lhe foi emprestada no prazo definido no contrato, ou quando a mesma lhe é solicitado pelo comodante, ele está praticando uma forma de esbulho possessório através pela característica da precariedade, né? Então, isso é uma das figurinhas que nós encontramos aí no nosso ordenamento, e é muito importante que fique destacado. Então, os pressupostos para as ações excidão possessória, né, por violência, precariedade e clandestinidade, não? Ou na ordem de violência, clandestinidade e precariedade. Gostaríamos aqui de destacar também o reconhecimento do domínio. O legislador é claro lá no artigo 557, caput do CPC, e isso é fundamental que se tenha em mente. Na pendência da ação possessória ou no curso da ação possessória, é vedado, é proibido, né, tanto ao autor quanto ao réu, ingressar com qualquer tipo de ação que objetive o reconhecimento do domínio, exceto se esse movimento processual, se essa ação vier a ser proposta contra um terceiro que não integre a lide possessória que autor e réu discutem. Então, que fique-se claro. O dispositivo legal em questão, ele enfatiza que, e é bom, ele é muito claro a esse respeito, o legislador ele tem essa preocupação, a finalidade é proteger o poder sobre a coisa, é posse mesmo, sem se discutir a questão de propriedade. Por isso a proibição. Então você pode acumular o seu pedido com várias outras coisas, que vai se analisar daqui a pouco. O autor ele pode acumular o pedido com perdas e danos, indenização, isso e aquilo. O réu na contestação também pode vir aí, vou abordar daqui a pouco, dizer, não fui eu que pratiquei o ato de molestamento, foi o autor, e tá, é por isso eu é que quero indenização por isso, por aquilo, a reparação de dano, mas jamais poderão requerer domínio. Não é essa a finalidade. Na ação possessória se discute única e exclusivamente o direito à posse.